Belchior, música eletrônica, banda de metal, e como foi que é possível conseguir juntar tudo isso numa música só? Bora conferir. Bom, pessoal, esse aqui é o projeto de produção barra mix da Incidente Incitante, né? A gente tem todas essas tracks aqui, a gente vai passar por cada uma delas. E o grande conceito dessa música foi dado pelo Zé Wellington, né? Que ele queria que a gente tivesse um incidental entre uma música e outra, que fizesse alguma referência, né? Tanto a Parallels, né, do As I Lay Dying, né, que foi uma grande inspiração para a nossa Paralelos, como também a Paralelas do Belchior, que foi justamente a música que a gente usou como sample aqui nessa música. Então, basicamente foi esse o conceito. O Zé sugeriu um trecho específico, que foi justamente esse trecho que a gente usou aqui, né, as paralelas, os pneus, a água da chuva, né? E a partir daí eu fui desenvolvendo todo o restante, né, para fazer esse eletrônico aí com referências diretas ao Belchior, né. Então vamos começar do começo. Para quem conhece a música original do Belchior, sabe que ela começa com um tecladinho bem característico, né? E eu peguei esse tecladinho, é isso que vocês estão vendo aqui, e as três notinhas são exatamente essas aqui, né? E a partir disso eu fiz um loop já todo cortado, todo ritmado, né, como se fosse um sintetizador com gate, e virou isso aqui, ó. Então essa foi a minha ideia, a primeira ideia para a gente fazer a referência, né, para paralelas. Então isso rola na música inteira, né? E a partir daí eu fui acrescentando camadas, como por exemplo esse loop aqui, que é um loop do Splice, que logo depois entra esse teclado. Esse teclado fui eu que gravei. Aí entra o synth do Belchior, né? Esse teclado meio desafinado é tipo um Rhodes passando por uma fita. Lindo demais, nossa senhora. E aí lá pra frente a gente entra com esse outro loop aqui também, né? Também do Splice. Que foi basicamente esse loop que ditou a progressão de acordes, né? Eu lembro que eu peguei ele e vi que casava bem com a proposta, então interessante. Então coloquei ele aqui junto com todos os outros que já estavam. Então nessa parte de sintetizador seria isso. Sempre com essas três notinhas da Paralelas em destaque, vocês podem ver aqui nessa linha verde aqui embaixo, né, a automação de volume. Então sempre que tem essas três notinhas eu estou dando um destaque. E aqui em cima a gente tem mais um synth, que é bem característico dessa nossa versão também, né? Então essa é toda a nossa seção de sintetizador. A gente pode entrar agora na parte do beat, pra gente ver direitinho o que foi feito, né? Então aqui em cima a gente tem os kicks, logo do começo, né? Junto com o 808. É um loop, na verdade, que aqui eu cortei e fiz de acordo com o ritmo da música. E aí aqui a gente entra num loop de um drill, né? Basicamente ele que comanda toda a parte rítmica da música, né? Logo mais à frente a gente acrescenta outra camada. Junto, né? Pra somar como se fosse um hi-hat. E aqui entra mais outra camada. Também bem percussivo para funcionar como se fosse um hi-hat também.
E lá pelo final, mais um. Essa aqui é bem característica do drill, né? Então a gente tem essas 5 primeiras com agora os complementos, né? De crashes, reverse, essas coisas. Eu adoro esses downlift de kick e tal. Todos esses efeitos, né? Bastante prato. Eu gosto desse sample específico, ele é um rimshot com muito reverb, ele entra de vez em quando só. Muito legal. Mais o reverse. O reverse é sempre legal pra gente dar essa sensação de mudança de parte na música, né? Eu uso muito pra isso, não só aqui em músicas que são exclusivamente eletrônicas, mas também nas produções em geral. Se vocês forem ouvir a Paralelos mesmo, no meio do metalzão, tem bastante disso. Então aqui a gente tem toda a nossa seção rítmica já prontinha, não tem muita coisa, são relativamente poucas camadas. A gente pode olhar agora o 808. Você só vai ouvir isso se você tiver de fone, não tem o que fazer. Então esse é nosso 808. Aqui já não é sample, eu toquei mesmo no teclado, né? Eu quis fazer uma linha de baixo específica, então não tinha como fazer com sample. Realmente eu fiz no teclado. Gravei MIDI, quantizei depois para ficar certinho com o beat, né? Que já está todo certinho. Esses efeitos aqui embaixo. Isso aqui é um conjunto de várias coisas, né? Tem som de fogo, para quem achou que era chuva, sinto muito de informar que não é chuva. Som de fogo mesmo, de coisas queimando, né? Tem aqui escrito Fire, Flames, Heavy. E aí um som de rádio, esse sample de polícia chamando no rádio, né? E eu optei por esse caminho porque eu achei que fosse interessante dar essa sensação, né? Tipo, a última nota da música Paralelos tem essa explosão. Né? Então é meio, entre aspas, cinemático você pensar que explodiu alguma coisa, continuou pegando fogo, e esse som é o que dá continuidade à liga entre uma música e outra, né? Entre a Paralelos e o incidental, que a mesma coisa acontece lá no final também, para ligar o incidental à Avenida do Contorno, né? Já a gente chega lá. Então aqui são vários samples diferentes, né? Também com esse reverse aqui, começar. Bom demais. E agora a gente vai à parte que mais interessa, né? O que foi que eu fiz com a voz do Belchior nessa nossa versão. Eu peguei a voz do Belchior isolada com Moisés AI, né? E aqui eu fiz algumas brincadeirinhas, né? Vocês estão vendo que a voz aqui ela tá bem picotada, né? Tipo, tem partes diferentes. E se a gente for dar um zoom aqui, vocês estão vendo que tem uma linha azul aqui embaixo, que nada mais é do que uma automação desse plugin aqui, ó, que é o nosso pitch shifter nativo do Reaper mesmo. E basicamente o que eu fiz foi ficar passeando entre oitavas, né? Um trecho uma oitava acima, um trecho uma oitava abaixo e um trecho na oitava normal. Então vocês vão ver ele passeando. E as paralelas. Uma oitava acima. Agora uma oitava abaixo. Volta para a oitava normal. São duas. E assim eu fiz essa brincadeira até o final do trecho. Esse trecho que está ativo aqui foi exatamente aonde eu fiz a modificação. E aqui embaixo já é processado com alguma compressão, equalizador, com reverb, etc. E as paralelas. E esse trecho aqui embaixo separado. Como estava bem grave, eu precisei processar ele separadamente. E vale ressaltar também que eu fiz uma modificação no tom, né, da voz. Para quem sabe, Paralelas do Belchior é em Mi maior. E esse nosso incidental é em Dó menor, né? Então eu baixei meio tom da linha melódica do Belchior, que colocaria a música em Mi bemol, que é a relativa maior de Dó menor, né? Momento teoria musical. Saber teoria facilita bastante na hora de fazer beat, hein?
fica a dica. Vocês viram que no final da música que eu tenho uma sequência de automação de clique, né? Ó, 150, 155, 160, 165, por aí vai. E é justamente para entrar nesse conceito de que ia entrar uma outra música, né? O último BPM aqui é 182, que é o BPM da Avenida do Contorno. Então a gente fez todo esse incidental em 150, mas no final já tem esse motivo melódico da Avenida do Contorno que vai aumentando de velocidade. E vai embora. Como eu fiz isso? Isso aqui eu programei MIDI, né? Porque o MIDI ele segue mais fácil o grid do projeto e depois eu consolidei num track de áudio normal. Fica mais fácil fazer assim. E para quem não sabe como colocar diferentes BPMs dentro do projeto do Reaper, você aperta Shift C e lá você coloca qual BPM e qual a forma de compasso que você quer. E também tem essa opção, se você quiser marcar, né? Que é uma transição de tempo gradual entre um BPM e outro. Funciona muito bem em alguns casos. Nesse caso eu não fiz, mas essa foi a proposta para ligar uma música com outra, né? 155, 160, 65, 70, 75, 80, 92. E aí já é o andamento da Avenida do Contorno e já entra a introdução da Avenida do Contorno. Outro fato interessante aqui é que eu também peguei aquele mesmo sample do sintetizador da introdução de paralelas, né, paralelas, e fiz como se fosse um sequenciador para dar também a intenção rítmica, né, de que está aumentando o andamento da música. E aqui a gente tem outra automação. Vocês estão vendo aqui que tem essa linha azul, né, ela é a distorção do CLA Effects, esse plugin aqui. Então, além de ligar a distorção, ele aumenta a intensidade, né? E causa esse efeito aqui, né? Uma citação no meio, distorceu, e aí acaba. Isso aqui eu fiz na mão mesmo, foi um trabalho bem artesanal. Assim também como toda essa parte do processo de cortar o sample, colocar no tempo, né? Essa parte do processo foi bem artesanal. E aí no final a gente tem a incidente excitante por completo, né? E aí você pode conferir o resultado final nas plataformas de streaming. O EP Ato 1 já está disponível aí pra galera ouvir. E é isso aí, galera. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até o final. Tamo junto. Segue a banda aí. Deixa o like, o comentário. E fique esperto que em breve tá vindo coisa aí, hein? Coisa massa pra caramba. Valeu!